Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar, por favor. É um prazer muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite, na casa do Senhor, amém? Tudo vem dEle, tudo é para Ele, então toda a honra, toda a glória nós rendemos ao Senhor, amém? Glória a Deus, uma alegria, um prazer estar aqui em Juiz de Fora. Já tive algumas vezes, mas aqui nessa igreja é a primeira vez que eu estou tendo o privilégio, a honra de estar aqui e estar participando de algo que praticamente educação, escola dominical é a minha vida, né? Livros, bíblias, revistas, são mais de 30 anos trabalhando na área editorial, trabalhando ali, servindo ao Senhor na CPAD, né? E agora eu disse, não, agora chega, né? É tempo de se aposentar. Mas a gente está sempre colocando a nossa vida à disposição do Senhor, amém? Sabemos que o propósito de Deus para cada um de nós é sempre, sempre o melhor. E nessa noite, vou pedir para o pessoal coloque já os slides, pessoal por favor, da técnica, né? Nós vamos estar tratando aqui nesse encontro de professores, nós vamos nessa noite falar sobre inteligência emocional. Mas o título dessa plenária, dessa nossa reflexão, nós vamos estar falando do cuidado do corpo, da alma e do espírito, certo? Então vamos repetir todos juntos: cuidando do corpo, da alma e do espírito, a plenitude de Deus em nós, amém? O que é a plenitude de Deus em nós? É viver a palavra de Deus, é viver segundo a vontade de Deus, é viver, é sentir a presença do Pai, a sua presença viva, a sua presença poderosa, é ser cheio do Espírito Santo de Deus, amém, queridos? E nessa noite a gente poderia discorrer sobre muitas coisas, assim, muitos temas, né, ligados à área da educação e temas bem relevantes, vamos dizer assim. Poderíamos falar de didática, poderíamos falar sobre avaliação, poderíamos falar sobre sociologia da educação, psicologia, né, embora o que a gente vai tratar está ligado à psicologia da aprendizagem, mas eu sinto que esse tempo Deus está requerendo de nós, igreja, esse cuidado que nós devemos ter com o nosso corpo, com a nossa alma e com o nosso espírito. Eu creio que nós estamos vivendo aquilo que Paulo escreveu ali a Timóteo, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos. E como nós vamos enfrentar esse tempo? Nós precisamos enfrentar esse tempo, né, tendo um corpo saudável, uma alma saudável e um espírito saudável. Nós vamos enfrentar os desafios do nosso tempo, como na plenitude de Deus, amém? Então, meu querido, minha querida, eu creio que nessa noite o Senhor quer tratar conosco. Você crê nisso? Quem quer ser tratado pelo Senhor, amém? Sabe por quê? Porque quem ensina, quem lidera, quem cuida de outras pessoas, também precisa de o quê? Cuidado. Você, professor da escola dominical, superintendente, você cuida o quê? De pessoas. Você prepara a sua aula, você ora, você jejua, você estuda, né? Tem
autor da casa, o Elmer Thalmer, que ele diz assim, que o professor de escola dominical, ele é o pastor de um pequeno rebanho. Então, você cuida de pessoas, você foi chamado para cuidar de pessoas. Então, professor, superintendente, pastor, se você é um líder, você foi chamado para cuidar de pessoas. E para cuidar de pessoas, nós também precisamos ser cuidados. Amém? Precisamos olhar para nós. Precisamos cuidar de nós com o mesmo zelo, com o mesmo carinho, com a mesma responsabilidade que cuidamos dos nossos, o quê? Dos nossos alunos. Se você não cuida de você, eu te pergunto, como é que você vai cuidar dos seus alunos? Se você não cuida de você, como é que você vai cuidar das ovelhas que o Senhor confiou a você? Vamos junto pensar. Se você não cuida de você, se você não cuida da sua família, como é que você vai cuidar da família de outros? É uma incoerência, você concorda comigo? Você cuida de outros, e como pode você não cuidar de você mesmo? Jesus, ele resumiu os mandamentos, ele disse assim, pergunta para ele, Senhor, qual o grande mandamento? Jesus resumiu o mandamento dizendo o quê? Amarás o teu Senhor acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti o quê? Como a ti mesmo. Por quê? Porque se você não se amar, você não tem condições de amar o quê? O outro. Então, nessa noite, amados, o que eu quero que fique no seu coração é que você que ensina também precisa de cuidados. Deus também quer cuidar de você, para que você cuide de outros. E Deus não quer só cuidar do nosso espírito, não. Deus quer cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Eu vou pedir para passar, pode passar o próximo slide? Sabe por quê? Porque Deus, quando olha para você, Deus, quando olha para mim, Deus, quando olha para os seus alunos, quando Ele olha para nós, querido, Deus não vê só o espírito, não é só o espiritual. Deus olha, Ele não vê só uma alma, não. Deus olha e vê pessoas. Deus olha e vê indivíduos. Deus olha e vê pessoas, e pessoas são formadas de quê? Corpo, alma e espírito. São os três aspectos da natureza, o quê? Humana. Você, eu, o ser humano, nós somos formados. Vamos repetir? Corpo, alma e espírito. Ah, você pode dizer, mas professora Thelma, isso é tão basilar? É. Mas muitas vezes nós nos esquecemos disso. Nós nos esquecemos que o que afeta o nosso corpo, meu querido, vai, de certa forma, afetar o quê? A nossa alma. E certamente vai afetar também o quê? O nosso espírito. Então, nós precisamos olhar para nós como um todo, de forma completa. Nós precisamos olhar para os nossos alunos como um todo, como de forma o quê? De forma completa. Foi assim que Jesus, o mestre dos mestres, o Senhor do Senhor, ele olhava para as pessoas. Jesus olhava para as pessoas e ele conseguia ver o todo.
Os fariseus, os publicanos, aqueles homens, eles não tinham o mesmo olhar de Jesus. Eles não conseguiam ver o todo, corpo, alma e espírito. É por isso que quando Jesus, ele vem ensinando a respeito do reino, ele traz uma revolução muito grande, uma mudança muito grande. Jesus vem quebrando vários paradigmas. E quando ele ensinava, a Bíblia diz que as pessoas eram atraídas a quem? A Jesus. As pessoas eram atraídas pelo ensino de Jesus. Elas eram atraídas. E as pessoas diziam assim, olha, ele não fala, ele não ensina como os escribas e como os fariseus. Por quê? Porque Jesus, ele tinha o olhar dele nas pessoas, ele olhava e ele via o todo. E Deus também deseja que nós venhamos olhar para os nossos alunos como um todo. Deus nos trouxe aqui nessa noite para tratar conosco, para falar com você, que você precisa olhar para você como um todo. Olhar, saber que você tem um corpo, você tem uma alma e você tem um espírito. Tem necessidades dos nossos alunos e nossas, que são necessidades o quê? Físicas. Quando Jesus pregou, ensinou, já era tarde, o lugar é deserto. Jesus, pelos discípulos, tinha mandado cada um para a sua casa. Aí Jesus chama e diz a eles assim, não, já é tarde, lugar é deserto, vamos dar a eles de comer. Aí o discípulo ficou lá fazendo o quê? Continha, não é isso? Teve um que ficou, mas Senhor, se a gente ainda tivesse, não sei o quê. Resumindo, ele estava dizendo assim, olha Jesus, alimentar essa turma aí, não é responsabilidade o quê? Não é responsabilidade o quê? Nossa, despede eles, para que eles então vão e comprem aquilo que eles precisam. Mas Jesus fez isso? Jesus despediu a multidão faminta? Sim ou não? Não. E a multidão ali, ela não estava com fome da palavra de Deus, porque a alma e o espírito já estavam o quê? Abastecidos. Era fome o quê? A fome é uma necessidade o quê? Física, orgânica, biológica. Era uma necessidade o quê? Física. E a necessidade daquelas pessoas era uma necessidade, eles precisavam o quê? Comer. E Jesus disse, dai-lhe vós o quê? De comer. Mostrando que nós também temos uma responsabilidade com a alma e com o espírito. Mas nós também temos uma responsabilidade com o corpo. Amém, queridos? Então nós temos que olhar para os nossos alunos na hora de preparar nossas aulas, na hora de estar com os nossos alunos ali ministrando na escola dominical, nós temos que lembrar que ali tem pessoas que têm corpo, alma e espírito. Diante de nós tem pessoas que têm necessidade física, emocional e espiritual. Porque às vezes a gente não pensa assim. Às vezes, irmãos, a gente acha, estudou tanto, acha que tem tanto conhecimento, que acha que sabe tanto hebraico, grego, tanto de teologia, que acha que ser professor da escola dominical é chegar diante de uma classe e despejar o quê? Conhecimento. Despejar informação. Mas eu quero dizer, amados, que nós estamos na sociedade da informação, do conhecimento, amém? Hoje as coisas acontecem e você consegue ver em tempo o quê? Real.
tem uma guerra, tem vezes que você vê as imagens em tempo o quê? Real. Você consegue acompanhar em tempo real. Então, essa geração que estamos hoje é a geração da informação, é a geração do conhecimento. A gente não tem que informar, a gente tem que levar as pessoas a refletirem, a pensarem a respeito das informações, amém? Esse é o nosso dever. Então, Jesus, diante da multidão, ele os alimenta. Alimenta o espírito, alimenta a alma, mas ele também alimenta o quê? O corpo. E nós, eu posso dizer nós, porque eu sou dessa geração, já estou na terceira idade. Eu sou de uma geração, não sei quantos aqui tem dessa geração, acredito que tem poucos, que crente não podia nem ficar doente. Quem é dessa? Que era sinal de fraqueza, de pecado, né? Eu estava lá em Angola, o pessoal da igreja angolana ia ter uma tarde a respeito da saúde. Aí iam ter médicos profissionais da área de saúde, ia falar sobre hipertensão, diabetes, aferir a pressão. Aí o pastor foi dar o anúncio, o pastor deu o anúncio, depois ele falou assim, peraí, não tem esse negócio não. Você está doente, a gente vai orar e a doença vai sair em nome de Jesus. Realmente, o nome de Jesus é poderoso, amém? Jesus cura. A cura do corpo faz parte do ministério de Jesus, do seu sacrifício na cruz, da sua missão. Mas a responsabilidade de cuidar desse corpo, a responsabilidade é nossa. Diga assim junto comigo, a responsabilidade de cuidar do meu corpo é minha. Amém? Não adianta, irmãos. Mas sabe o que é, irmã Thelma? É que a minha esposa não cuida muito bem. Queridos, quem tem que cuidar, tem a responsabilidade de cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, somos nós. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, como eu disse, nós fomos de uma geração que a gente achava que como o corpo, ele é algo corruptível, o corpo um dia vai acabar. Isso aqui a gente pode dizer que o nosso corpo, quando a gente vai falar com as crianças, é a casinha da nossa alma e do nosso espírito, né? É a casa onde mora a alma e o espírito. Então, querido, houve um tempo que como o corpo ele é perecível, tanto que nós vamos receber, quando Jesus voltar, um corpo glorificado, como esse corpo é perecível, a gente se criou uma geração que era quase que um pecado cuidar do corpo. Era quase que um pecado fazer uma caminhada. É quase que um pecado fazer uma alimentação, ter uma alimentação mais saudável. Era quase como um pecado. Mas não podemos nos esquecer que o nosso corpo, ele é também santo. Sabe por quê? Porque é o templo do Espírito Santo de Deus. Abra lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Quem achou, pessoal da mídia, se quiser ir colocando. 1 Coríntios, capítulo 6, 19. Diz assim: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois o quê? De vós mesmo.
Então, nesse texto, Paulo está dizendo que o nosso corpo, ele é templo, ele é morada do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém? Amém? Então você professor, então você líder, então você mãe, então você pai, um dia nós vamos dar conta a Deus do que nós fizemos com o nosso quê? Com o nosso corpo. Ele é morada, ele é templo. Então nós precisamos cuidar, amém? Precisamos cuidar. Até o dia em que nós então receberemos do Senhor um corpo quê? Glorificado. Sabe o que não pode existir, queridos? Não podemos ter exageros. Sabe o que não pode haver? Falta de equilíbrio. Sabe por quê? Não adianta você cuidar só do corpo, malhar o dia inteiro, né? Não comer sua coxinha, não comer o brigadeiro, ser todo vegano, não adianta nada você ter esse cuidado em excesso, se você não cuida o quê? Da sua alma e do seu quê? Espírito. Então, o nosso corpo, o teu corpo, professor da escola dominical, o teu corpo é templo do Espírito Santo. Quantos aqui têm um ministério de Deus, têm um chamado de Deus na sua vida? Quantos aqui? Levante a mão bem alto, amém? E para que você realize esse ministério de Deus, você vai realizar só com a sua alma e com o seu espírito? Sim ou não? Você vai precisar de quê? Do seu corpo. Ninguém doente tem condições de servir ao Senhor, nem servir ao outro. Um exemplo, vamos para um exemplo bíblico, para que fique bem claro. A sogra de Pedro. Jesus chega com aquele grupo todo de discípulos na casa de Pedro para almoçar, né? E chega lá, a sogra de Pedro estava doente. O texto diz que ela tinha uma febre muito alta, não sabemos o que, ela estava realmente muito doente. Jesus segura na sua mão e o que Jesus faz? Cura aquela mulher. E a Bíblia diz que imediatamente o que ela fez? Ela passou o que? A servi-los. Imediatamente depois de curada, ela passou a servir. Então, queridos, se o seu corpo está doente, você não vai ter condições de o quê? De servir. Talvez você até faça uma parte, mas às vezes o que Deus realmente espera de você, você não vai ter condições. Então eu vou cuidar do meu corpo com zelo, com carinho, porque primeiro, ele é a habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Segundo, porque eu preciso dele, para quê? Para que se cumpra o propósito de Deus. Tem um livro do pastor Luciano Subirá, que ele fala muito disso. E ele conta a história de um pastor de São Paulo, que ele estava conversando um evento que ele foi pregar, e o pastor estava comendo bem pouquinho e tal. Ele, e aí, pastor, está de dieta e tal. Aí o pastor contou para ele, não, eu morri. Morreu? Esse pastor, bem jovem ainda, ele estava com uns 40 anos, ele teve um infarto fulminante. Ele morreu. E ele conta no livro, ele viu o corpo dele assim, subindo. De repente ele estava num lugar, ele olhava assim, via a esposa dele chorando, a filha dele chorando. E ele escuta uma voz, e essa voz era a voz de Jesus. E Jesus falando com ele, né? Pois é, né? Ele, poxa, Jesus, olha. E ele falando como se Jesus que tivesse feito alguma coisa. Jesus disse assim, ó, eu não tenho nada com isso, cara. Você se matou. Você se matou. Ele ficou. Ó, você não dormia. Você lembra? Porque você tinha que fazer isso, aquilo.
você não ia no médico, você não... ele foi ficando envergonhado. E lá o Senhor Jesus disse para ele: eu tinha muitos planos para você, mas você mesmo está frustrando esses planos, está sabotando, porque às vezes, irmãos, nós sabotamos a nós mesmos. Você acredita nisso? Tem muitos sabotadores de si mesmo. Você nem vai sabotar o outro, não. Você vai acabar sabotando a você mesmo. E ele ficou tão constrangido. Ele pediu perdão ao Senhor. Pediu uma nova chance. E Deus deu uma nova chance. Ele ressuscitou. Isso foi comprovado clinicamente. E ele prometeu ao Senhor, então, que ele... dali por diante, ele cuidaria bem daquele templo, porque o Senhor tinha uma obra com ele. Então, nós somos corpo, alma, espírito. Precisamos cuidar do nosso corpo, alimentar, dormir, descansar. Nós precisamos também, querido, cuidar o quê? Da nossa mente. Cuidar da nossa mente, cuidar das nossas, o quê? Emoções. Na Bíblia, quando eu falo, coração, Provérbios, parece que 4:23, diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração ali não é esse músculo cardíaco, não. Coração é o quê? É mente. Mente é o quê? É sentimentos, emoções, desejos. Você sabe disso, volição, e tem um monte de nome. Então nós temos que ter cuidado com o nosso corpo, e cuidado com a nossa mente, e cuidado também com as nossas, o quê? Emoções. Até porque, queridos, nós trabalhamos com quem? Com pessoas. E você sabia que as pessoas testam as nossas emoções? Sim ou não? Você vai encontrar gente que vai te testar no teu trabalho. Você vai encontrar, na família. Você vai encontrar gente para testar o quê? As suas emoções e sentimentos. Então, queridos, nós, como educadores, nós temos que aprender a gerenciar, a identificar em nós, nos nossos alunos, as emoções, os sentimentos, e nós temos que aprender a gerenciar nossos sentimentos e nossas, o quê? Emoções. As emoções, elas são, assim, nós já nascemos, vamos dizer assim, É algo que é inerente ao ser humano. Deus criou o homem com emoção. Alguns chamam algumas emoções de positivas, outros de negativa. Mas seja positiva ou negativa, elas são o quê? Necessárias. Elas são necessárias. E as emoções, queridos, elas afetam a nossa aprendizagem, a maneira como nós aprendemos. Ela também afeta o modo como nós, o quê? Nós ensinamos. Tudo isso está ligado o quê? Às nossas emoções. E como educadores, nós temos que aprender e pedir que o Senhor nos ensine a gerenciar as nossas emoções e os nossos, o quê? Sentimentos. Sabe por quê? Um professor, quando ele está com as suas emoções, está doente nas emoções, nos sentimentos, ele está ferido, ele está triste, ele está desanimado, de alguma forma, ele vai passar isso para as outras pessoas. Você já ouviu uma frase que é muito comum? Aquele que fere, quem é ferido, vamos dizer, aquela pessoa que está doente com a sua alma, com os seus sentimentos, que ela tem uma ferida no interior. Pessoas feridas, você já ouviu isso? Elas ferem. Quem já ouviu isso? E é verdade.
Pessoas feridas ferem, mas pessoas curadas curam. Amém? E quantas pessoas, queridos, que nós conhecemos no meio da nossa igreja, quantos alunos que desistiram da escola dominical porque foram feridos. Suas emoções, seus sentimentos estão doentes. Quantos professores que não abandonaram a escola dominical? Quantas professoras eu conheço que abandonaram o ministério de ensino? Por quê? Porque estão doentes. Nas suas emoções, nos seus sentimentos, elas foram o quê? Feridas. Então o Senhor deseja nos tocar, amém? Porque, como eu disse, um professor, uma professora, alguém que está doente nos seus sentimentos, nas suas emoções, ele vai ferir também o quê? Outra pessoa. Eu estava ministrando lá na minha cidade, no Rio de Janeiro. A esposa de um pastor, ela estava me contando, eles moravam na casa, a igreja tinha casa pastoral, terreno bem grande, e essa irmã, a esposa do pastor, ela estava com hérnia de disco. Quem tem aí sabe como é a dor insuportável. E essa irmã, ela estava com mais 5 hérnias de disco. E ela chegou para a sua professora e disse assim: olha, professora, eu estou chegando um pouco atrasada na aula, porque eu estou com muita dificuldade de caminhar até a classe. Mas mesmo assim, com dificuldade, eu estou vindo. Eu estou dando uma satisfação à senhora. Eu estou chegando atrasada, mas eu estou vindo. E sabe o que essa professora fez? A professora vira para ela, né? E é como se tivesse dado um tiro nela. Fala assim para ela: você está chegando atrasado porque você é frouxa. Você é mole, ainda usa versículo. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, faz uma hermenêutica doida, ainda usa, bota um versículo da palavra de Deus, para parecer bem espiritual e para atacar o quê? Ferir o outro. Você não vem porque você é mole. Você não vem porque você não quer. Aquela professora era alguém que estava o quê? Ferido, machucado, alguém que estava doente nas suas emoções e nos seus sentimentos. E o que ela fez? Ela colocou aquela aluna, a esposa do pastor, ainda mais doente, porque ela já estava sensível, fragilizada. Por quê? Porque muitas vezes a gente pensa assim: é uma enfermidade só física. Sim, mas o que afeta o nosso físico vai afetar a nossa alma e o nosso o quê? O nosso espírito. Vai trazer abatimento. Porque, irmãos, pode ter gente que achando assim: ai meu Deus, eu vim aqui nessa noite para ouvir, pode achar que é baboseira, né? Tem gente que acha que a gente só precisa daquela teologia sistemática, bem pesada, que a pessoa chega aqui e fala 20 palavras difíceis que não entende, ninguém entende nada, fala meia dúzia de palavras em hebraico, em grego, você pergunta assim: o que ele falou? Não sei. O que você aprendeu? Não sei não, mas falou bonito. Tem gente que pensa assim. Talvez tem gente pensando nessa noite: mas isso, gente, isso é importante, amém? Nós estamos, como eu disse, vivendo no fim dos tempos. Tem muita gente dentro da igreja que está doente. E que precisa ser curado nas suas emoções e nos seus sentimentos. A sua alma está ferida. Davi, tem um salmo de Davi, se eu não me engano é o Salmo 62, que Davi diz assim: tira a minha alma do cárcere. É Salmo 142, 7. Tira a minha alma do cárcere. Mas Davi não estava o quê? Preso fisicamente. Ele diz lá: tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome,
Os justos me rodearão, pois me fizeste o quê? Bem. Tira minha alma do cárcere. Mas ele não estava falando dessa prisão aí. Ele estava falando da prisão dos seus sentimentos. Ele estava falando da prisão da sua alma. Então, queridos, teologia é importante, didática é importante, hermenêutica é importante, mas você cuidar do seu corpo, da sua alma e do seu espírito é também muito importante. Porque Deus deseja e o Senhor vem buscar uma igreja, mas uma igreja que seja o quê? Saudável. E quando eu estou falando de igreja, eu estou falando de você e de mim. Nós somos igreja do Senhor, amém? Isso aqui é um templo, onde a gente se reúne como igreja. Mas nós somos igreja do Senhor, amém? E nós estamos vivendo tempos difíceis. Que a gente pensa ainda que nós somos super-heróis. A gente pensa que a gente é muito bom, que isso não acontece. Não, acontece sim. As pessoas adoecem e nós não percebemos. Eu estava lá em Vitória, saindo de Vitória, indo para Vila Velha. Eu ia ministrar numa conferência. E aquela ponte que liga Vitória a Vila Velha, agora eles já colocaram tipo um acrílico, um vidro. Porque o que acontecia? As pessoas iam ali e pulavam daquela ponte. Aquela ponte se tornou a ponte do suicídio. Teve igrejas que iam para lá, ficavam orando, quando via que a pessoa ia se jogar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Num domingo, após a escola dominical, a esposa do pastor foi lá, pegou o seu carro, foi até a ponte e se jogou. Aí eu pergunto, que igreja é essa, irmãos? Que ninguém viu a dor dela. Ninguém viu as suas doenças. Ninguém viu as suas feridas. Sabe por quê? Porque o que está aqui dentro, aparentemente é invisível. Quando você quebra uma perna, um braço, vai lá, coloca um gesso, coloca uma tipóia, todo mundo vai olhar para você e ver, ele machucou a perna, ele machucou o braço, ele está com uma fratura exposta, você consegue ver. Mas o que está aqui dentro, às vezes a gente não consegue ver, mas está aqui. E Deus quer tratar conosco, amém? Deus quer tratar conosco. Uma irmã lá de Recife, do círculo de oração, perto do Natal, foi para a congregação, jogou uma corda e se enforcou. Você acha que isso é normal? Eu te pergunto, isso é normal? Que tempo é esse que nós estamos vivendo? Que igreja é essa? Que escola dominical é essa? Que ensino que nós estamos oferecendo, que não conseguimos enxergar a dor do outro, a ferida do outro, que não conseguimos olhar nem mesmo o outro. Aqui não, mas tem lugares que as pessoas entram e saem, ninguém sabe nem o nome. Ninguém nem pergunta mais se é visitante, se está tudo bem, o que você tem. A gente está vivendo esse tempo, irmãos. Essa semana eu vi uma notícia, eu fiquei tão estarrecida. Vocês devem ter ouvido também, lá em Recife, Pernambuco, né? Uma menina de 11 anos na escola que foi espancada até a morte pelos seus colegas. Aí a gente pergunta, que mundo é esse, irmãos, que a gente está vivendo? É um mundo onde as pessoas estão o quê? Doentes. E Deus quer tratar conosco, amém? Deus quer uma igreja saudável. Irmã Thelma, a igreja, como é que a igreja vai enfermar? A igreja, ela fica doente?
nós podemos dizer fica. Quando a alma dos membros, o espírito está o quê? Ferido, abatido. Quando João, muito obrigada, viu, irmão? Sua alma está saudável, seu espírito, muito obrigada. Estava derretendo aqui, graças a Deus, muito obrigada, Deus abençoe, viu? Obrigada. Aí é uma questão do físico, né? Você está ali derretendo. E aquelas igrejas, o Senhor diz para João escrever as 7 igrejas da Ásia. Essas igrejas hoje estão na Turquia. E das 7 igrejas ali no livro de Apocalipse, dessas 7 igrejas, só 2 igrejas estavam saudáveis. O restante, todas elas estavam, quer dizer, doentes. E receberam repreensão do Senhor. A primeira igreja era a igreja de Éfeso. O que o Senhor fala para essa igreja? Ele diz assim, olha, tenho contra ti que deixaste o quê? O primeiro amor. Querido, quando você deixa o primeiro amor, aquele amor altruísta, aquele amor genuíno por Deus, pelas coisas de Deus, quando você perde esse primeiro amor, você fica doente. No corpo, na alma e no espírito. E quantos em nosso meio ensinam, vão à escola dominical, estão na igreja, mas já não tem mais o primeiro amor? E a igreja de Éfeso era uma igreja que trabalhava, era uma igreja ativa. Vai lá, você vai olhar lá. A gente não tem tempo para entrar nisso. Mas tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. A outra igreja, Jesus disse assim, olha, você tem fama de que vive, mas você já está o quê? Foi a igreja de Laodiceia, não foi isso? Eu não tenho certeza. Você tem fama de que vive, mas você já morreu. Olha só, está morta. Está morta o quê? No corpo? Não, porque a igreja estava ali. Está morto o quê? Na alma e no espírito. A outra igreja, o Senhor diz assim, olha, como você está morno, você não é nem quente nem frio, você é morno. Então, como você não é quente nem é frio, você é meio lá, meio cá, o que o Senhor diz? Vomitar-te-ei da minha, o quê? Boca. Você não me agrada, por quê? Você você não está na sua totalidade. Você é morno. Então, a gente vê que aquelas igrejas ali, elas estavam o quê? O Senhor tratando com a sua igreja. E queridos, o Senhor quer tratar conosco. Amém? O Senhor quer uma igreja saudável. E eu vou pedir então que volte ali, que volte os slides, para que a gente veja, então, eu estou falando de emoções. O que é emoção? O que é sentimento? Você pode ler para mim ali o que é emoção? Quem pode ler? Quem? Pastor Hélio, o que está escrito ali de emoção? Eu não enxergo, nem aqui no meu. Muito bem, obrigada, minha irmã. Pode repetir? Pode. É um estado mental o quê? Intenso. A emoção, você não precisa de muita elaboração, vamos dizer, do seu pensamento. Não precisa de muita cognição. A emoção, ela é ativada pelos sentidos. À medida que você vê alguma coisa ou que você ouve alguma coisa. Por exemplo, você recebeu uma notícia que alguém que você ama muito, essa pessoa morreu num acidente trágico. O que vai acontecer com você? Você vai fazer o quê? Rir? Não, você vai o quê? Chorar. Aí o inverso, você recebeu a notícia de que você passou por um concurso, que a sua nomeação saiu,
que você recebeu um aumento de salário considerável, amém? Quem pode dizer amém? Isso vai te deixar o quê? Amém, né, irmão? Isso vai te deixar o quê? Alegre. Aí está todo mundo sorrindo. Então a emoção é isso. A emoção é um estado intenso, mas vamos dizer, é passageiro. É passageiro. Você viu a novela, você viu o filme, no final uma cena tão triste, tem cenas tão tristes, né? Que até cachorro chora, aí você chora. Não é que você, às vezes, é uma pessoa sentimental, porque é algo que é instantâneo. É algo que é uma reação que é imediata. Já viu? Tem pessoas que, quando elas estão com raiva, a bochecha fica vermelha. Você já vai falar assim, fulano está vermelho de raiva. Ele fica vermelho. Por quê? A emoção ativa sistema neurológico que vai ativar células, que vai ativar substância como cortisol, endorfina, substâncias que estão no nosso corpo, que são ativadas mediante as nossas o quê? Emoções. Então, emoção é algo muito intenso, mas é algo que é passageiro, que não vai requerer muito do que? Do cognitivo. E é por isso que a gente vê muita gente aí, muito pregador, que bota aquela música, já viu? Ele vai conduzindo, você está vendo que a pessoa ela está conduzindo para todo mundo o quê? Chorar. A pessoa está conduzindo para que a pessoa glorifique a Deus, para que dê glória a Deus. Você vê a pessoa levando, por quê? Ele está mexendo, ele sabe mexer com o quê? Com as emoções. E naquele momento ali você explode. Você fala línguas, você chora, depois você não sabe nem porque estava chorando. Nós estávamos no 100º CAPED, com o pastor saudoso Antônio Gilberto, né? Tive a honra de trabalhar com ele no CAPED. A professora Helena, aí teve um dia que teve uma pregação. Aí o pregador pregava chorando, né? Aí daqui a pouco a professora Helena Figueiredo, que é minha amiga, eu posso falar isso, que é minha amiga, ela sabe. Ela estava chorando do meu lado, chorando. Eu olhei para ela, eu disse assim, mãe Helena, por que a senhora está chorando? Não sei. Eu falei, então para de chorar. Para de chorar. Não é que a emoção seja ruim, você entendeu? Mas a emoção, ela não vai lá no profundo, ela é algo que passageiro. Passou aquele momento, não fica mais o que? Nada. Agora, os sentimentos são diferentes. Quem pode ler para a gente aí o que são os sentimentos? Segundo a psicologia, são experiências, um processo mental duradouro que independe de sensações, pensamentos ou imagens que o evocam. Veja bem, segundo a psicologia, é o quê? É uma experiência, o quê? Processo mental. Processo mental, né? É uma experiência, o quê? Duradoura. Você não precisa ver, você não precisa, vamos dizer, ter uma música, um perfume, nada que vai mexer no teu sentido. Sabe por quê? Você já experimentou isso e você está elaborando isso. Por exemplo, vamos lá com um exemplo bem simples, né? Vamos lá, uma irmã, esposa do pastor, né? É só exemplo. Passa, aí não vê a irmãzinha, não fala com a irmã. Aí aquilo gera o quê? Um sentimento de tristeza. A irmã fica triste. Mas a irmã, quando ela tem controle das suas emoções, quando ela está saudável, ela pensa assim, não, ela não me viu, né? Ela está num momento difícil. Ela não é porque ela não quis falar comigo.
Aconteceu, às vezes, eu então sou 4 olhos, né? Tenho uma miopia fortíssima, 9 graus. E agora ainda vou ter que fazer uma cirurgia de catarata, para ver se consegue eliminar isso. Então, às vezes, a pessoa está do meu lado e eu não consigo ver. Aí aquela pessoa, como eu disse que ela está saudável, ela vai dizer, não, ela não me viu, foi sem querer. Mas aquela pessoa, às vezes, que já não está bem, que já está cansada, que já está sobrecarregada, ela vai sentir o quê? Tristeza, emoção. Diz, poxa, aquela irmã não falou. E ela vai para casa e ela vai ficar o quê? Elaborando essa experiência. Ela vai ficar acalentando, vai dizer, não me viu. Sabe por que ela não me viu? Não me viu porque ela é metida. Olha só, é metida, não gosta de pobre. Olha, não falou comigo porque só gosta de puxa-saco, porque eu não faço parte daquele grupinho A, daquele grupinho B. Você já ouviu isso? A pessoa fica o quê? Acalentando. Ela fica acalentando isso. Então isso vai se tornar o quê? Não mais uma emoção, isso vai se tornar o quê? Um sentimento. E as emoções, nós vamos ver mais adiante, as emoções e os sentimentos, eles interferem no nosso quê? No nosso comportamento, ok? Por isso que nós temos que ter cuidado e proteger não só o nosso corpo, mas a nossa alma, os nossos sentimentos, o nosso pensamento. Por isso a palavra de Deus diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida e da morte. Sobretudo, ou seja, o que está dizendo? Acima de tudo, você deve guardar o quê? O seu pensamento. Você deve guardar as suas emoções. Ai, irmã Thelma, mas eu não posso evitar que determinado pensamento surja, sentimento. É aquela velha história, né? Não teve um autor que disse, você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Você está passando pela rua, de repente pousou. Mas você não vai deixar que ele faça o quê? Um ninho na sua cabeça. E segundo aquele psiquiatra que tem, Augusto Cury, ele diz que você tem segundos para se livrar de determinadas emoções, para que não vire sentimentos, porque o sentimento é muito pior de você o quê? Eliminar. Sabe por quê? O sentimento, se você não consegue identificar e você não trabalha ele, ele vai virar aquilo que a Bíblia diz, que é a raiz o quê? De amargura. E como é terrível, já viu a pessoa amargurada? Aqui em Juiz de Fora não tem. Aquele irmão, né, que parece aquela irmã, aquela hiena do desenho, ó vida, ó céus. Você vê que aquela pessoa crítica, ferida, amargurada. Queridos, todo excesso esconde uma falta. Diga assim comigo, todo excesso esconde uma falta. Aquele irmão que é santo demais, que é bom demais, ou que é ruim demais, esconde uma falta. Então, nós não podemos impedir que os pensamentos, que as emoções, mas nós temos que aprender o quê? A controlar, a gerenciar os nossos sentimentos e as nossas emoções. Isso é inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É quando eu aprendo a identificar, passa o próximo slide, é quando eu aprendo a identificar, e quando eu aprendo a conviver com os sentimentos, com as emoções, eu passo pelos embates da vida,
E a vida não vai fazer de mim uma pessoa o quê? Doente, infeliz, maltratada. Você entendeu? Jesus disse assim: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas para vencer as aflições, nós temos que ter o quê? Jesus, nós temos que ter fé, e nós temos que ter controle das nossas o quê? Emoções e sentimentos. Sabe por quê? Porque em vez de vencermos, nós acabamos sendo o quê? Vencidos. Então, isso é inteligência emocional. E inteligência emocional, eu vou pedir que volte ao anterior. Esse slide, o anterior, isso aí. Nós vamos aprender, pode passar, é o próximo, com pessoas da Bíblia. Inteligência emocional, queridos, não tem nada a ver com conhecimento, com científico, não tem nada a ver com graduação. Tem gente que ele tem pós-doutorado em algumas áreas, mas emocionalmente, né, nas suas emoções, no seu sentimento, a sua alma, é como ele fosse analfabeto. Ele não sabe gerir as suas emoções. Então isso não tem a ver com conhecimento. Isso não se aprende no banco das universidades. Mas nós podemos aprender com Deus. Nós estamos aqui nessa noite para aprender, amém? Para deixar que o Espírito Santo de Deus venha nos tocar. E um exemplo, irmãos, diz que isso não tem nada a ver com intelecto, nada a ver, é Moisés. Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 7, versículo 22. Quem achou, leia aí para a gente. Esse texto diz que Moisés, ele era instruído em toda ciência, e Moisés foi instruído, está ali, em toda o quê? Ciência dos egípcios. E era poderoso em suas palavras e o quê? Obras. Ele foi instruído em toda a ciência dos egípcios. A ciência dos egípcios era o quê? Matemática, engenharia, astrologia, tanto que as pirâmides do Egito estão lá até hoje. Milhões de anos, os arquitetos, os engenheiros vão lá aprender como eles fizeram aquilo. Aqueles blocos gigantescos, como é que aquilo foi levantado em pleno deserto? Então a Bíblia diz que Moisés foi instruído em toda o quê? Ciência dos egípcios. Moisés era uma pessoa o quê? Culta. Era uma pessoa que tinha o quê? Instrução, conhecimento. E Deus tinha um chamado na vida de Moisés. Mas quando Moisés, ele vê um egípcio maltratando um hebreu, o que ele faz? O que ele faz? Ele mata. Isso é falta de quê? De domínio próprio. Isso é falta de inteligência, o quê? Emocional. Tem pessoas, irmãos, que a gente tem vontade, às vezes tem momentos que a gente tem vontade, não tem? De fazer como Moisés. Às vezes a gente tem. Perguntaram à esposa do Billy Graham, que foi o maior pregador, evangelista do século, né? Billy Graham, conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos. Aí perguntaram assim, esposa do Billy Graham: a senhora algum dia já teve vontade de se separar do Billy Graham? Aí ela disse assim, nunca. Aí todo mundo, né? O Billy Graham. Mas aí ela completou. Ela disse assim, mas de matá-lo algumas vezes. E tem. Às vezes a gente tem o quê? Vontade. Às vezes é aluno na escola dominical.
às vezes é o teu líder, às vezes é o teu filho, às vezes é a tua esposa. Mas nós não fazemos por quê? Porque nós temos o quê? Equilíbrio. Agora, quando nosso corpo está doente, quando nós estamos estressados demais, quando há hormônios que estão prejudicando muita adrenalina no nosso corpo, muitas vezes diante de uma situação difícil, como a que Moisés enfrentou, a pessoa não sai. Você já viu a pessoa que surta? Fulano teve um surto. A pessoa fala assim, eu não sei porque eu respondi assim, eu não sei o que eu fiz assim. Por quê? Ela estava num estado o quê? Doentio, estresse, cansaço. Então Moisés, esse homem instruído na ciência do egípcio, quando ele vê ele maltratando alguém do seu povo, o que ele faz? Ele mata. E depois que ele mata, ele cai o quê? Ele cai em si, não cai? Cai. Aí a raiva é como aquela, energia que vem. Aí o que ele faz? Ele esconde o corpo na areia. E ele acha o quê, tadinho, inocente? Que está tudo bem, que está tudo certo. Aí no outro dia ele vê o egípcio lá, batendo novamente, brigando lá. Ele diz, faz isso com o seu irmão, por que você está fazendo isso com ele? Aí o egípcio vira para Moisés e diz assim, você vai fazer comigo o mesmo que você fez com o outro? Só bastou ele falar isso. O que Moisés faz? Fui descoberto, foge o quê? Do Egito. Vai, some de cena, foge. Tomado agora por outros o quê? Sentimentos. E Moisés ficou, eu acho que em torno de 40 anos, não é isso? Cuidando lá das suas ovelhas, cuidando das suas coisas. Mas sabe o que estava acontecendo com ele? Deus estava preparando ele. E Deus quer também nos preparar, amém? Eu posso dizer a você, pelo Espírito Santo de Deus, que você está aqui nessa noite, não é só porque você pagou uma inscrição, não é só porque você ouviu o chamado de alguém, não é porque você veio por um convite, uma convocação. Eu quero dizer pelo Espírito Santo de Deus que você está aqui hoje, porque o Senhor te trouxe, porque o Senhor quer tratar de você. Porque esse mesmo Deus que cuidou de Moisés, esse é o nosso Deus, amém? Ele não mudou, Ele nos vê, Ele nos conhece. E Moisés tem que passar 40 anos no anonimato, 40 anos cuidando de animais, 40 anos na sua solidão. Para quê? Para amadurecer, para colocar talvez as suas emoções. E aí quando Deus vem, se manifesta Moisés, não é mais aquele Moisés. Moisés é alguém manso, humilde. E ele se torna tão manso, tão humilde, tão dependente de Deus, tão controlado nas suas emoções, que Deus chama e ele, mas Faraó não vai me ouvir. Mas eu não sei falar. Ali diz que ele era homem poderoso, que em palavras e obras. Alguns dizem que era gago. Eu não acredito, sabe por quê? Porque Moisés agora, as suas emoções estavam o quê? Equilibradas. Não era mais aquela pessoa impulsiva, não era aquela pessoa mais movida pela ira, pela raiva. Não, não era. Suas emoções estavam sendo controladas agora pelo Senhor. E a gente entende por quê. Quando Moisés está atravessando o deserto com o povo, levando para a terra prometida, para Canaã, a gente vê um povo o quê? Murmurador. E aí a gente vê um outro Moisés, Deus dizendo assim, Moisés, eu vou acabar com esse povo, e eu vou fazer de você um povo. Moisés disse, não, de jeito nenhum, Senhor. Não faça isso. Ou às vezes Deus dizendo, olha Moisés, leva esse povo, mas eu não vou. Mas não, Senhor, não faz isso. Se o Senhor não for com a gente
não sai do lugar. É um outro Moisés. Sabe o que mudou? Não só a sua aparência, mas aquela mudança que vem de dentro para fora, quando nós temos um encontro com Deus. E sabe o que Deus quer fazer com você, professor? Sabe o que Deus quer fazer com você, professora? Sabe o que Deus quer fazer com você, líder? Sabe o que Deus quer fazer com você, pai, mãe, esposa? Sabe o que Deus quer fazer com você? Deus quer essa mudança que vem de dentro para fora. Essa transformação, essa metanoia, essa nova maneira de pensar, de sentir, de falar, de agir, esse algo que é novo, que vem de Deus e que só Deus pode fazer. Amém, queridos? Deus quer fazer algo novo na tua vida. Quem recebe isso, diga amém. Deus quer fazer algo novo, queridos, a começar em nós. Regular nossas emoções, regular nossos sentimentos, sarar as nossas feridas, sarar os nossos traumas. O que é trauma? Trauma é uma ferida, trauma é uma fissura, trauma é algo tão difícil que você passou, que você viveu, que te impede de avançar em determinadas em determinadas áreas. Eu sou crente, amém. Mas a mudança, a transformação que Deus faz em nós é um processo. Nós estamos em processo. Você pode dizer assim comigo: eu estou em processo. Não tem ninguém aqui pronto. Tem alguém aqui que é 100%? Não tem. Nós estamos o que? Em processo. Metanoia, transformação. Paulo diz assim: não vos conformeis com esse mundo. Mas o que? Pela renovação do vosso entendimento. O que é entendimento? Mente, sentimentos, emoções, pensamentos, maneira de agir. Jesus disse assim: olha, você não pode pegar remendo de pano novo e colocar numa veste velha, pode? Não. Você tem um vestido velho, teu vestido está todo furado, está velho. Aí alguém dá um vestido novo para você. Aí você, em vez de vestir esse vestido novo, aí o que você vai querer fazer? Você vai querer pegar partes do novo e remendar aonde está o que? O velho. Vai dar certo? Não dá. Deus quer dar vestes novas, amém? Nova alma, novo pensamento, novo sentimento, nova emoção. Deus quer fazer algo novo, a começar em nós, irmãos, para que tenhamos uma escola dominical que faça diferença, uma escola dominical que seja relevante. Uma escola dominical não que vai fazer crentes perfeitos, porque não somos perfeitos, temos nossas virtudes, temos os nossos defeitos, mas nós temos que ser melhores a cada dia, amém? Essa Thelma que você está vendo aqui, eu não sou perfeita, mas eu sou melhor do que a de 20 anos atrás, do que a de 30 anos atrás, amém? Nós podemos melhorar, e é isso que Deus quer. Jesus falou: não se pega vinho novo e coloca em odre, o quê? Em odre velho. O que era o odre? O odre era tipo uma bolsinha que o pastor carregava. Por quê? Porque o suco de uva que eles carregavam, né, porque eles usavam mesmo, era suco de uva, ele fermenta. E se o odre fosse velho, naquela fermentação, ele ia o quê? Romper, ia jogar todo o líquido o quê? Fora, ia perder tudo. Então Jesus disse: coloca o quê? Vinho novo em odres o quê? Novos. Novas emoções, novos sentimentos. Irmãos, mudar o exterior é fácil.
Mas o que a gente precisa mudar, ó, é aqui, ó. Essa mudança de Deus é mudança de caráter, de sentimento, de emoção. É mudança que vem de dentro para fora. Nós vivemos um tempo que a gente dava muita importância ao exterior. A gente dava muita importância para o exterior. O irmão chegava na igreja num dia, no outro, coitado. Ele já tinha que estar de terno e gravata. Mas eu não tenho terno e gravata. Ia lá no brechó da igreja, o irmão pegava um terno de uma cor, um paletó de uma cor, a calça da outra. E a gente, né? Mas essa transformação, transformar o exterior é fácil. Essa transformação que eu estou falando, ela vem de dentro para fora. Amém? E só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. E sabe como é que Deus faz? Mediante a sua palavra. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus, ela é como uma espada que penetra até a divisão da alma e do espírito. O diabo odeia Deus, odeia a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem poder para transformar. E a começar em quem? A começar em nós. A começar em nós, amém? Irmãos, não adianta ter todas as revistas de escola dominical, CPAD, então tem uma coleção completa. Não adianta, irmãos, estar todo domingo, estudar, ter todas as classes, se esse ensino não gera o que? Essa mudança. Se esse ensino não faz de nós pessoas o que? Melhores. E pessoas melhores, pessoas transformadas, são pessoas que elas têm o que? Domínio sobre as suas o que? As suas emoções, seus sentimentos. E aprendendo com eles. Aí eu vou pedir que coloque ali, por favor. Eu falei de Moisés, mas Davi também, eu coloco ali Nabal, Abigail e Davi. Nabal, vocês vão encontrar isso lá no livro de 1 Samuel 25. Nós não vamos ler para a gente, né? Porque o nosso tempo já está se esgotando. A Bíblia fala de um homem chamado Nabal, um homem muito rico. Mas o próprio nome Nabal significa tolo. Você já pensou o que é isso? Tolo. E Abigail era uma mulher oposta, ou era o oposto do seu marido, que era tolo. Abigail era uma mulher sensata, uma mulher inteligente, com as suas emoções no lugar. E ali a gente tem Davi, que Davi é aquele personagem bíblico que até as crianças o quê? Conhece. E Davi aí, ele já tinha derrotado o gigante. Davi, o matador de gigantes. Ele já tinha matado Golias. Ele estava fugindo de Saul. E Nabal estava tosqueando as suas ovelhas. E Davi estava ali como que fazendo a guarda, a segurança, para que não viesse nenhum pedrador, né? Viesse bandido, pessoas, não viesse roubar, ele estava ali guardando. E eram muitos homens. E Davi estava sendo bom, Davi estava sendo útil para a casa de Nabal. E Davi pega um dos seus servos, manda até Nabal, para que Nabal desse a Davi alguns mantimentos, alguns alimentos. E quando Nabal ouve isso, vamos abrir rapidinho lá em 1 Samuel 25. Diz assim. E faleceu Samuel e todos os filhos. É 1 Samuel 25,
25, 1 Samuel, versículo 10, diz assim: e Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge do seu o quê? Seu senhor. Nabal era mesmo tolo, né? Porque Davi, o cara que era cantado as suas vitórias em verso e prosa, o povo dizia assim: Saul matou alguns milhares, mas Davi 10 milhares. Davi já era conhecido pela sua bravura, pela sua força. E Nabal diz o quê? Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Quem é esse cara? Para que eu dê alguma coisa a ele? Ele despreza. E Nabal faz assim com a gente, queridos. Você vai encontrar um monte de Nabal no seu trabalho. Tem Nabal na família. Tem Nabal na igreja. A gente vai. Sabe para quê? Para forjar o nosso o quê? O nosso caráter. Sabe para quê? Para aprender que a gente tenha domínio e controle o quê? Das nossas emoções. E o cara, em vez de dizer, né, não, eu vou pensar, eu vou ver, eu vou... Não, ele diz, quem é Davi? Quantas pessoas, queridos, você já passou isso na sua pele? Quem é aquela irmã? Quem é aquela mulher? Eu fui pregar numa igreja lá no Rio de Janeiro, eu falo que essas coisas acontecem. Eu fui pregar, falar para a liderança. E eu estava falando para as esposas, né, para as dirigentes do círculo de oração, as esposas dos pastores, e o pastor da igreja estava reunido noutra sala, falando com os pastores, com os homens. Estava lá ensinando, aí chega uma esposa de um pastor lá, ela também era convidada, esposa de um pastor dessas megas igrejas, né, uma igreja bem tradicional. Ela me viu falando, ensinando, eu escutei quando ela falou assim para outra: quem é essa mulher? Olha só, nem quem é essa serva de Deus, quem é essa irmã, não. Quem é essa mulher? Então nós encontramos Nabal dentro da igreja, sabe para quê? Nabal na família, sabe para quê? Para nos ferir, para nos maltratar, para que você perca o controle das suas, o quê? Emoções. Porque quando a pessoa, você já perde o controle das suas emoções, a pessoa já tem 50% de chance de ganhar aquela questão. E aí, vejam como Davi reage. Né? Aí no capítulo ainda 25, no versículo 22, diz assim, Davi disse assim: assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até o que? Um menino. Aquela palavra de Nabal, ela mexeu com as emoções, com os sentimentos, com a autoestima de Davi, de tal forma que ele disse: eu vou até a casa de Nabal e eu vou matar todos. Você está vendo como é que eu disse para você que as emoções e sentimentos, elas são importantes para que a gente o quê? Aprenda, para que a gente se relacione, para que a gente tenha uma vida o quê? Abençoada. Você está vendo como a morte havia o quê? Destruição. Davi enfrentou gigante e diante de um cara tolo, ele vai ser vencido pela tolice de Nabal. E Davi parte, ele ia acabar mesmo, não só com Nabal, como toda a sua casa. Mas alguém chegou
né? E falaram isso Abigail. E Abigail, uma mulher sensata, ela toma uma posição na hora certa, no momento certo. Ela reúne sem falar nada com Nabal. Ela manda pegar pães, ela manda pegar uva passa, ela manda pegar os alimentos, ela coloca tudo no jumento e ela vai, rápido. E quando chega diante de Davi, o texto diz que ela se inclina, né? Veja que o versículo 27. Vamos ler aqui o 25. Ela diz assim: meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber Nabal, impressão no seu coração. Porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E ela diz o quê? Tua serva. Não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Você vê, ela toma a responsabilidade do fato, ela toma para quem? Para si. Talvez fosse a oportunidade dela se livrar de Nabal, sim ou não? A Bíblia diz que o cara era tolo, o cara era mau. Se ela não fosse uma mulher sensata, o quê? É a vez, tem mulher que faz isso. Vai lá, ele está em casa. Acaba com ele, acaba com tudo. Era a chance dela. Mas ela diz que não, que a culpa foi dela. E o texto diz que ela se encurvou. Veja o versículo 27. E agora esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu senhor. Desse aos jovens que andam após a pisada de seu senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu senhor. Porque meu senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti todos os teus dias. Ela chama Davi à razão. Você luta as guerras do Senhor. Ela diz: você certamente vai dominar em Israel, e você vai sujar as suas mãos de sangue com quem? Com um Nabal. Com um Nabal. Então, Davi era um guerreiro famoso, mas diante de Nabal, ele perdeu o controle, o quê? Das suas emoções. Então, minha irmã, quando nós estivermos diante de Nabal, nós temos o quê? Que orar e pedir que o Senhor nos ajude. Abigail salvou a vida dela, salvou a família dela. E ali ela já conquistou o coração de Davi. Então volta lá para os slides, por favor. Amém? Você pode voltar aí, o pessoal da mídia, para os slides. Então nós temos que aprender com Nabal, com Abigail, nós temos que aprender com Davi a controlar, pode passar, as nossas emoções, a cuidar da nossa mente, a ter inteligência emocional. E pode passar o próximo, eu já estou encerrando. E nós temos que aprender, como Jesus, e com Jesus, a expressar as nossas emoções. Como Jesus expressou as suas emoções. E o que podemos aprender com ele? Jesus, enquanto o quê? Homem. Enquanto profeta, enquanto educador, ele passou por todas as emoções. Jesus sentiu o quê? Primeiro, qual é a emoção que ele sentiu? Tristeza. Diz que quando Lázaro morreu, chegou lá no túmulo de Lázaro, ele viu as irmãs, Marta, Maria, todo mundo chorando. O texto diz que o que aconteceu com Jesus?
E eu fico tão triste quando eu ouço pessoas dizendo assim: homem não chora. Isso é a maior covardia que fizeram com vocês. É a maior mentira. Homem não chora. Jesus não chorou? E Jesus não era homem? Jesus era homem. Jesus não somente chorou, mas ele sentiu o quê? Raiva. Quando ele chegou lá no templo, lá, e que ele viu aqueles cambistas, aquele monte de barraquinha, aquela gente fazendo trocando moedas, fazendo do templo casa de câmbio, palanque político, gente vendendo coisas, gente andando para lá e para cá dentro do templo. Ele derrubou as barraquinhas dos vendedores, pegou o chicote, botou todo mundo para fora, e ele disse: a casa do meu pai será chamada casa de oração. Alegria. Jesus se alegrou no Espírito. Agora, queridos, o mais importante que nós temos que aprender, que eu coloquei ali: Jesus sentiu emoção? Sentiu. Jesus chorou, Jesus teve alegria, Jesus sentiu tristeza. Sabe por quê? Porque ele, como homem, ele teve os mesmos sentimentos e as emoções que eu e você. Mas tem uma diferença que nós temos que aprender com Jesus. Jesus não se deixou dominar pelas suas emoções. Ele sentiu ira, mas Jesus não era iracundo. Tem crente que vive irado, nervoso, estressado. Tu vai morrer cedo, e se não se arrepender, está arriscado a ir para o inferno. Porque a Bíblia diz que nós não devemos o que? Nos irar, não é isso? Diz o quê? Irai-vos, mas não pequeis. Mas o que diz depois? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se ire, mas resolva logo o quê? Isso. O sol não pode se pôr. Você não pode ficar irado muito tempo. Porque a ira, os sentimentos, as emoções, elas são portas para que Satanás nos ataque. Para que Satanás entre. Ah, mas como é que Satanás tem poder na vida do crente? Sabe quando ele tem poder na vida do crente? Quando o crente abre as portas. E as emoções, quando não controladas, a ira, a tristeza, vai abrir o quê? Portas. Para que o diabo, a Bíblia diz o quê? Não, chegai-vos a Deus e o quê? Resistir ao diabo. Diz: não deis lugar ao diabo. Então, se não deis lugar ao diabo, é porque nós podemos dar lugar a ele, sim ou não? E como é que nós damos lugar? Mediante as nossas emoções e os nossos sentimentos. Mas eu trabalhava com essa questão de saúde emocional lá na Confradérgia com as esposas dos pastores. E por 2 vezes eu passei por uma situação difícil, que nós fomos orar. E por 2 vezes as pessoas caíram endemoniadas. Você vai dizer: mas como? Esposa de pastor, uma situação difícil. Sabe por quê? Porque guarda ira, guarda rancor, ressentimento. Lá nos Estados Unidos, né, tem muitos casos desses serial killer, né, que mata pessoas em série. E teve uma cidade que houve vários, né, houve um serial e houve vários assassinatos, mortes, sempre na casa das pessoas. E eles prenderam esse homem. Eles foram fazer pesquisas, né, foi querer saber, descobrir o que as pessoas tinham em comum, por que ele escolhia essas vítimas, por que ele escolhia essas pessoas. Ele disse: não, eu entrava nessas casas,
Porque todas as casas que eu entrei, a porta estava aberta. Porque lá nos Estados Unidos, algumas cidades, a violência não é tanto como aqui. Aqui a gente não deixa mais a porta aberta. Por quê? Porque se deixar a porta aberta, entra. Você entendeu? Se deixar a porta aberta, entra. Aqui no Brasil, aquele serial killer, maníaco do parque, foram também pesquisar, estudar como é que ele traçava o perfil das vítimas. Mulheres, né? Maníaco do parque, porque geralmente elas estavam em parque, áreas livres. E como é que ele escolhia as vítimas dele? Ele se olhava para aquelas que eu achava que estava mais vulnerável, que não estava cuidando da sua aparência, que estava mais triste. Olha como o inimigo usa o quê? As portas que são brechas para o quê? Nos atacar. Por isso, irmãos, isso que a gente está tratando aqui nessa noite é muito sério. Você concorda comigo? É muito sério. É tão importante como estudar hermenêutica. É tão importante como estudar teologia, como estudar exegese, como estudar homilética. É tão importante quanto. Para resumir, eu já estou concluindo. O inimigo, ele começa a nos atacar, ele vai atacar o quê? A nossa mente. E você já sabe que mente é o quê? Sentimentos e emoções. Então, tudo começa pela nossa, o quê? A nossa mente, né? O cuidado, por isso que a Bíblia diz, lá em Provérbios, para a gente guardar o coração. A mente, né, a origem, a fonte das doenças que vão atacar o teu físico, o teu emocional, tudo começa o quê? Aqui na mente. Eu estava num retiro de mulheres. Eu estava pregando, eu estava ensinando, e teve um momento que o Espírito Santo de Deus me usou. E o Senhor, parei a pregação, e o Senhor disse assim: olha, tem uma irmã aqui, que ela está brigando muito com seu marido, e ela está sonhando e pensando muito no seu ex-noivo. O Senhor diz para você agora, tira esse pensamento da sua mente, do seu coração. E eu voltei a pregar, e voltei para a pregação. Quando eu terminei, uma jovem, era jovem ainda, criada na igreja, ela veio dizer para mim: eu era aquela mulher. Tem uns 15 dias que eu estou brigando muito com meu marido. A gente já não se entende mais por nada. E eu comecei a pensar no ex-noivo. Eu fui noiva de um rapaz aqui da igreja. E eu comecei a pensar nele. Poxa, se eu tivesse casado com ele, se eu tivesse ficado com ele, minha vida seria diferente. Eu não estaria passando isso. Irmãos, já tinha começado aonde? Na mente. Já estava descendo para o coração. E sabe o que o diabo ia fazer? Ia colocar o rapaz na frente dela, com certeza. E ela ia se tornar uma presa, o quê? Fácil. Uma situação, o quê? Vulnerável. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar. Vigiar o quê? Vigiar só em relação ao inimigo? Não, vigiar nós mesmos. Nossas emoções, nossos sentimentos. Porque tudo começa na nossa mente. A origem das nossas mentes. Tudo começa aqui. E eu vou pedir que volte alguns slides, que é o processo de ativação da nossa mente. Bota o slide como você está fazendo. O processo de ativação, isso, da nossa mente. Tudo começa o quê? Com um pensamento.
Então, vai começar com pensamentos. Esses pensamentos vão gerar o quê? Emoções, que podem gerar também o quê? Sentimentos. Então, pensamentos, emoções, sentimentos, vai gerar o quê? Atitudes. O fazer. O irmão é casado, está numa fase difícil no casamento, vê aquela jovenzinha toda bonitinha na igreja, ele tem um pensamento. Mas a Bíblia diz que todo pensamento, a gente tem que levar a palavra de Deus. Esse pensamento é de Deus? Aí você diz sim ou não. Não é de Deus, então Satanás está repreendido, sai da minha mente. Você é um homem o quê? Casado. Agora você não. Se você não tem, se você não passa esse pensamento por esse crivo, aí você começa a gerar o quê? Emoções, sentimentos. Ela ri, você acha que está rindo para você, você começa a se achar. E daqui a pouco você quer sentar junto, isso daí vai gerar o quê? Atitudes. A mesma coisa, comportamento. Pensamentos de que ninguém me ama, ninguém me quer, eu não sirvo para nada. Coisas que disseram para a gente no decorrer da nossa vida. E nós ficamos pensando nisso. Isso vai gerar em nós o quê? Emoções, sentimentos, que vai gerar o quê? Atitudes. Então nós precisamos quebrar esse ciclo, amém? Nós precisamos permitir que Deus venha nos tocar, que Deus venha nos sarar. Precisamos pedir, Senhor, pedir a Deus, que o Senhor venha tratar das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Que o Senhor venha nos ensinar como educadores, professores, líderes, a sermos exemplo, a cuidarmos do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Amém? Porque nós sabemos que em breve o Senhor virá. Nós sabemos que os dias são maus. E para vencer esses dias maus, para vencer a maldade, para vencer o Nabal, para vencer as perseguições, para vencer as dificuldades, para vencer a turma da escola dominical, para vencer até mesmo os seus limites, a sua timidez, para vencer, nós precisamos estar saudáveis. Nós precisamos que o Senhor venha nos tocar, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Quantos querem ser tocados nessa noite? Eu peço permissão, pastor, eu vou pedir que você fique de pé, irmãos. E nós vamos orar juntos, amém? Nós vamos fazer uma oração juntas. E nós vamos pedir, Senhor, cura o meu corpo, cura a minha alma. Irmãos, quantas pessoas que estão no nosso meio feridas, traumatizadas. Quantas mulheres abusadas que sofreram abusos, abuso sexual, abuso físico. Quantos homens também, queridos. Quando eu trabalho lá na Confraderge, certa vez uma irmã, líder de oração, seu cabelo já branquinho, bem idosa. Eu tinha terminado a aula, eu nunca consegui acabar minha aula num horário, sair num horário normal, porque sempre... Ela veio, me abraçou e ela só chorou. Ela disse, irmã, eu carrego uma dor, como a senhora ensinou hoje, dentro de mim. Eu sou casada, mas eu nunca consegui quebrar isso dentro de mim, porque essa pessoa sofreu abuso, violência sexual dentro da própria família. Era um trauma, uma dor muito grande. E nós oramos.
E eu creio num Deus que cura o corpo, que cura a alma, que cura o espírito. Amém, queridos? Se você tem alguma dor, se você tem algum trauma, o único caminho para que você seja curado é você perdoar quem te fez isso. E é você te pedir ao Senhor que Ele te cure, que Ele te renove, que Ele te transforme. Pessoas, como eu disse, pessoas feridas ferem outros, mas pessoas curadas curam outros. Amém? Professores curados, professores renovados, restaurados, cheios do Espírito Santo, professores que conhecem as suas emoções e sabem identificar a dos seus alunos. É esse tipo de professor que nós precisamos para esse tempo. Então, feche os seus olhos, querido. Ore assim junto comigo. Você possa dizer: Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós estamos reunidas aqui. E nós oramos, nós clamamos pela Tua cura. Diga: Senhor, cura o meu corpo, a minha alma, o meu espírito. Vem me curar, Senhor. Vem me restaurar, Senhor. Vem me tocar, Senhor. Lá no profundo, lá onde ninguém vê. Talvez nem eu mesma veja direito, acesse direito essas áreas. Toca, Senhor. Toca. Diga para o Senhor: Senhor, vai agora lá nos porões da minha alma e tira, Senhor, toda dor, toda rejeição, que eu seja curado, transformado e usado pelo Senhor para abençoar outros. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus os abençoe, amados. Para a gente receber o novo de Deus, a gente tem que tirar o velho. Amém? Para que você receba o novo, o que é velho tem que sair. Que Deus abençoe. Pastor Hélio, quer abrir para perguntas? A gente encerra. Então tá, então passa a palavra, pastor Hélio. Pois não, pastor.